Vamos estudar, vamos dar continuidade ao Entre a Terra e o Céu, capítulo 12, tá? Que tem como título Estudando Sempre. E nós falávamos a respeito do sonho, né? Das vivências durante a noite, do que a gente pode lembrar ou não, né? Vocês lembram disso? A gente conversava a respeito disso, né? O Clarencio nos instruía que normalmente nós não podemos lembrar muita coisa da vida espiritual, né? Nós não temos muito essa condição, né? Ele fala aqui que nós poderíamos ser tomados de uma saudade mortal, né? Perdendo interesse pela vida material, interesse por aqueles que estão próximos a nós, que fazem parte da nossa vida, né? Então a gente falava sobre isso, né? O silêncio passou a dominar o recinto, mas Clarencio quebrou-o quase de imediato, convidando-nos a socorrer o velhinho que nos aguardava. O velhinho, aquele velhinho Leonardo Pires, que estava na casa da Antonina, ele já desencarnado, em situação ainda de aflição, em situação de desassossego, estava ali na casa da sua neta, a Antonina, né? Então eles foram no lar da bênção, deixaram o velhinho ali, faz parte da família, né? É o avô da Antonina, né? E aí eles voltaram e vão auxiliar o Leonardo Pires. Dormitava o ancião numa velha cadeira. Olha que interessante. Eles voltaram para a casa da Antonina, ela dormiu, né? Eles estavam conversando ali, foram ajudar o velhinho estava dormindo. Estava dormindo numa cadeira, num canto qualquer lá, né? Será sono? Perguntou Hilário, mais novo que eu na vida do além. Sim, confirmou o instrutor, benevolente. Na fase em que se encontra, Leonardo subordina-se a todos os fenômenos da existência vulgar. Não prescinde, assim, do repouso para refazer-se, né? E aqui está uma lição interessante para a gente, né? Que o Clarencio nos dá aqui, né? A das impressões que nós trazemos da vida material. Impressões que nós levamos para a vida espiritual, as impressões da matéria, as necessidades da matéria, as sensações da vida material, né? E essas necessidades, impressões, sensações, lembranças, né, serão mais ou menos fortes conforme o maior ou menor o apego que nós tenhamos à vida material, conforme mais ou menos presos ainda às necessidades materiais, às preocupações materiais, né? Então, o Hilário diz, né, o Clarencio disse, que sim, era sono, estava dormindo, que no estágio em que ele está, né, ele se subordina a todos os fenômenos da existência vulgar. Olha aqui, ele disse todos os fenômenos da existência vulgar. Tá? Ele pode sentir necessidade de uma alimentação mais densa. Ele pode ter que ir no banheiro. Né? Ele vai ter sono, vai ter frio, né? Vai ver a barba crescer, os cabelos crescerem. O André Luiz falou isso. O André Luiz falava isso no umbral, né? Ele sentia a barba crescer, os cabelos desgrenhados, né? Ele narra, ele demonstra que ele passou por esses fenômenos também, todos esses fenômenos da existência material, tá? Lá o André Luiz, ele conta que ele foi na casa do Lises, né? Ele chegou a morar algum tempo na casa do Lises, que era aquele amigo, aquele enfermeiro, aquele visitador, né? Que visitava os doentes lá no hospital.
e ficaram amigos. O André Luiz foi morar um tempo na casa do Lises, né? E quando o Lises estava apresentando a casa, o André Luiz ficou muito interessado assim nos vários cômodos, inclusive tinha a sala de banho, tinha a sala de higiene, a sala de banho, né, que seria o nosso banheiro, estava lá. É interessante, a gente imagina assim, espírito, né? A gente já imagina um espírito que não precisa de nada, que não, né? É só luz, é só amor, né? Mas essas regiões intermediárias, né? Essas regiões que ainda têm uma relação muito profunda com a vida material, elas são regiões intermediárias, elas são ainda de certos hábitos, de certos costumes, de certas necessidades que nós tínhamos aqui na matéria, que nós não conseguimos nos livrar imediatamente com a morte, só gradualmente, né? Por isso que se chamam regiões de transição, né? Examinamo-lo mais detidamente. Sem dúvida, o ancião trazia um veículo semelhante ao nosso, segundo os princípios organogênicos que presidem a constituição do corpo espiritual. Contudo, mostrava-se tão pesado e tão denso como se ainda envergasse a túnica de carne, né? Então, eles observaram, né, investigaram ali o organismo do Leonardo Pires, eles viram que era um organismo semelhante ao deles, do André Luiz, do Hilário, que já estão no plano espiritual. Por quê? Porque é o corpo espiritual do Leonardo Pires, não é o seu corpo físico. E o corpo espiritual deve trazer algumas particularidades que diferem do corpo físico, embora o corpo físico seja uma cópia imperfeita do corpo espiritual, né? Mas devem existir diferenças significativas, né? Então André Luiz percebeu que sim, o organismo dele era como o deles ali no plano espiritual, mas se diferenciava. Por quê? Porque mostrava-se tão pesado e tão denso como se ainda envergasse a túnica de carne. Então a diferença era essa. É como se aquele veículo perispiritual fosse tão pesado, tão denso, que é como que se ele tivesse encarnado ainda, guardadas as devidas proporções, né, pessoal? Ele não tem mais o corpo de carne, mas o perispírito dele ainda está denso, né? Por que essa densidade? Não é muito difícil da gente entender, pessoal. Nós não nos libertamos da matéria absolutamente, totalmente, de uma hora para outra. Tá? Nós não nos libertamos da matéria totalmente de uma hora para outra. Existe um ascendente de ordem mental, de ordem moral, de ordem vibratória, que nos fazem ficar mais ou menos presos à matéria. Mas o que significa isso? Pessoal, vamos pensar assim, o que compõe a matéria? Átomos, que são partículas, né? São microscópios, são infinitesimais, são muito pequeninos os átomos que compõem a matéria, muito leves, né? Embora existam os átomos mais leves, existam os átomos mais pesados, né? Você pega a tabela periódica lá, quem estuda a química vai ver lá a diferença de peso atômico, tal, quanto de órbitas tem, quantos, né? Quantos elétrons tem cada. Então você tem o hidrogênio, que tem apenas um elétron, né? É o átomo mais simples que tem, é o hidrogênio. Até o urânio, os elementos radioativos que são os mais pesados, tá? Que tem um peso atômico maior, tem mais elétrons girando em torno de si e tal. Então, na verdade, a pessoa que pensa de uma forma baixa, de uma forma apegada, de uma forma possessiva, uma frequência mais inferior, ela está sempre atraindo átomos pesados para o seu corpo. Não apenas o corpo físico, mas também o corpo espiritual.
Hoje a medicina já fala até em metais pesados, né? Quando você tem certos metais pesados no nosso organismo, você tem problemas no organismo, então, né? Então veja que até esse peso atômico ele tá interferindo até no corpo físico, né? Mas no perispírito também. O perispírito ele tem um peso específico. Ele tem átomos materiais ainda. Inclusive, um dos elementos que está presente ali no nosso perispírito é o fósforo. Existem outros elementos, o oxigênio também e outros elementos, né? Agora, você imagina uma pessoa que pensa de uma forma pesada, de uma forma possessiva, de uma forma dominadora, cruel, está sempre criando sintonia com átomos pesados. Então, quando ela desencarna, não apenas o seu corpo físico, ou melhor, quando ela desencarna, ela perde o corpo físico, né? Mas o seu perispírito também está pesado. Ele continua tendo átomos pesados. Por isso que os espíritos falam, às vezes no André Luiz a gente vê que o André Luiz fala assim, esse aqui nós temos que pegar em 2, porque ele é pesado de carregar. Se nós temos mais matéria, se nós temos mais átomos ainda no nosso perispírito, mais átomos materiais pesados, né? Nós vamos ser inevitavelmente atraídos ao campo gravitacional do planeta. Nós seremos pesados e nos manteremos muito próximos à matéria. Por quê? Porque seremos atraídos, chumbados mesmo, à vida material. Vocês entendem? Então, é uma coisa física mesmo. Quanto mais nós vamos desprendendo da matéria, quanto mais nós vamos aprendendo a servir, a amar, deixar passar as coisas, né? Se desligar daquilo que não interessa, daquilo que não diz respeito ao nosso crescimento espiritual, nós estamos também nos libertando dos elementos mais pesados que nós poderíamos levar para a vida espiritual. O processo de doença, o processo de renovação, né? Quando o paciente terminal, é um processo de ir se libertando dos elementos mais pesados do seu perispírito. Esse tempo que o pessoal fica no umbral é justamente para ir se libertando desses elementos mais pesados que traz da vida material, para poder acessar outras dimensões melhores, né? Ok, pessoal? Faz sentido para vocês? Tá dando para entender? Acho que está ficando claro, né? Ok. Por isso que o perispírito dele mostrava-se tão pesado e tão denso como se ainda envergasse a túnica de carne, tá? Deixei a Hilário os pruridos de curiosidade que em outro tempo me assaltavam de inopino. Tá? Após lhe observar o aspecto desagradável, meu colega inquiriu sobre as razões de tal obscurecimento. O ministro não se fez rogado e explicou. O psicossoma é o perispírito, tá? O psicossoma ou o perispírito da definição espírita não é idêntico de maneira absoluta em todos nós. Assim como na realidade não existem dois corpos físicos totalmente iguais, tá? Então, assim como o corpo físico não é totalmente igual um do outro, os nossos perispíritos também não são idênticos um ao outro, tá? Cada criatura vive num carro, um organismo, né, celular diferente, apesar das peças semelhantes, impostas pela lei das formas. Então, pela lei das formas, nós vamos ter peças aqui da matéria, nós vamos ter peças semelhantes, né? Então, nós vamos seguir um padrão comum. Todo mundo tem estômago, todo mundo tem pâncreas, todo mundo tem intestino, todo mundo tem coração, todo mundo tem pulmão. Só não vai ter se tiver um problema, uma má formação, né? Inclusive, dependendo do órgão, a pessoa não vai conseguir nem sobreviver, né? Então, nós seguimos a lei das formas que, no atual momento evolutivo nosso,
nós temos determinados órgãos que pertencem ao nosso corpo material, tá? Embora, às vezes, o formato de um ou de outro varia um pouquinho, né? Às vezes, no corpo de um, no corpo do outro, certos formatos são um pouquinho diferentes um do outro, tá? Então, quem conhece bastante de anatomia, né, poderia falar melhor, né, que existem diferenças de uma pessoa para outra, o tamanho, às vezes, dos órgãos, o tamanho, né? Aí existe uma certa variação aí, né? No plano espiritual também, né? É assim. No círculo de matéria densa, sofre a alma encarnada os efeitos da herança recolhida dos pais. Entretanto, na essência, a lei da herança funciona invariavelmente do indivíduo para ele mesmo. Então, veja bem, para termos esse corpo físico, nós falamos que nós herdamos uma genética da nossa população genética, da população genética que a nossa família participa, que os nossos pais participam. Então, eu absorvi, de certo modo, a genética dessa população genética que eu estou inserido, tá? Então, são os elementos que eu utilizei para compor o meu organismo, certo? Só que, na verdade, eu herdei de mim mesmo. Eu herdei de mim mesmo. Por quê? Porque eu não absorvo aquilo da população genética que eu não preciso, que eu não me identifico, que eu não necessito. Ou seja, eu só herdo, na verdade, eu só absorvo aquilo que se identifica com as minhas necessidades, com as minhas provações, né? Com os meus hábitos, com a minha sintonia, a gente pode dizer assim. Aquilo que se sintoniza comigo. Aquilo que não tiver a mínima sintonia comigo, eu não vou absorver para formar o meu corpo. Né? Certo? Então a gente herda, na verdade, da gente mesmo. Não adianta querer colocar a culpa no pai e na mãe. Isso aqui eu herdei de vocês, isso aqui, né? Esse é um problema genético que eu trago. A culpa é sua, né? Ou do pai ou da mãe, então. Mas não é. Ninguém cai de paraquedas numa família, ou seja, existem relações profundas ali existindo, e nós herdamos de nós mesmos. Os pais, na verdade, a população a que a gente pertence, ela só oferece certos recursos e eu é que pego, na verdade, os recursos que eu preciso, tá? Então eu não vou passar por aquilo que eu não deixar de, que eu não precisar passar, eu não vou passar fisicamente, né, expiatoriamente, eu não vou ter no meu corpo coisas que não me pertencem, coisas com as quais eu não me identifico, né? Isso não vai acontecer. É uma sintonia natural que acontece, né? Detemos tão somente o que seja exclusivamente nosso, ou aquilo que buscamos, aquilo que se identifica com a gente, ou aquilo que a gente busca, porque a gente precisa, porque eu fiz um programa que eu preciso ter um problema lá, eu preciso passar por uma determinada dificuldade, e eu busco nessa população, então, os genes específicos lá para eu ter essa dificuldade. Então a culpa não é da genética da família. A responsabilidade foi minha porque eu busquei uma reparação, eu busquei uma reharmonização perante a lei, passando por certas dificuldades. Deixa eu ver aqui. Renascemos na Terra junto daqueles que se afinam com o nosso modo de ser. Então, já, renascemos na Terra junto daqueles que se afinam, que se identificam de alguma forma conosco, ou pelas coisas boas ou pelas coisas ruins, às vezes pelas duas coisas juntas, né? Então a gente busca as pessoas, né? A gente reencarna, né? Junto daqueles que se afinam com o nosso modo de ser. Tá? O dipsômano,
tem o hábito de beber bebida alcoólica, né? Não adquire o hábito desregrado dos pais. Tá? Então, olha só, a pessoa que vem, né, com essa tendência ao alcoolismo, ele não recebe essa tendência dos pais. Né? Ah, mas isso é genético. Aí nós vamos trazer um monte de coisa. Ah, a medicina está descobrindo que isso é genético. A biologia detectou qual é o gene. Então, a pessoa tem o problema porque ela tem aquele gene. Ponto final. Então, é porque a população... Ela teve o azar de cair naquela população genética, filho daqueles pais, e teve o azar de pegar. Às vezes o outro irmão não pegou aquele gene. Inserido na mesma população genética, filho dos mesmos pais, não pegou aquele gene. Não ativou. Às vezes até tem o gene lá, mas não ativou aquele gene. Mas o outro ativou aquele gene. Né? Então, nada disso é por acaso. Nós não somos como a medicina quer, como a ciência atual acha. Nós somos máquinas regidas ao acaso, ao sabor, né, de forças casuais, em que a gente tem sorte ou azar de ter esse ou aquele gene, de ter essa ou aquela doença, como se tudo nós fôssemos robôs submetidos a essas forças cegas, né? E não é assim, absolutamente. Tá? A Shirley Heckler, interessante que a medicina busca o histórico das doenças familiares para prevenir certas doenças. Então, esse conhecimento, se ele é útil, é válido, né? Dá para você fazer análises interessantes, dá para você buscar, inclusive, medidas preventivas, medidas curativas, prever certas coisas, dá para você. É um conhecimento válido que a ciência vai desdobrando, só que a questão é que eles não entendem a ética por detrás dessas informações. Eles não entendem a justiça por detrás dessas situações, Sueli. Essa que é a questão. Existe uma bioética, existe uma ética espiritual por detrás disso tudo. Não são forças casuais, né? Eles identificam o quê? Mas não identificam o porquê, né? Mas por que essa pessoa e não o irmão acabou ativando esse gene? O quê? Qual ascendente moral fez com que para um fosse desse jeito e para outro fosse de outro jeito? Entendeu? Então essa questão nós vamos ter que ainda estudar mais. A ciência vai ter que chegar no espírito, né? Vai ter que chegar no perispírito, vai ter que chegar no conhecimento das reencarnações. Então não é que a ciência esteja errada em buscar desvendar tudo isso, em buscar conhecer, é que eles só estão conhecendo metade da coisa, né? Achando que se trata da coisa toda, né? Então é só isso, mas é muito válido, é importante. Inclusive nós estamos falando sobre isso porque a ciência já tem avançado nesse ponto, né? Você veja uma coisa, os espíritos amigos, eles têm um conhecimento profundo de genética. Esses que trabalham, mais experientes em reencarnação, eles têm um conhecimento profundo de genética. Ora, se eles têm esse conhecimento é porque isso é algo a ser conhecido. Então a ciência está conhecendo o que deve ser conhecido. Só que vai entender também o ascendente espiritual sobre a genética. Isso que vai ser interessante para a medicina, né? Ok? Então vamos lá. Então aqui estava falando o dipsômano, né? Então o dipsômano, né, o alcoólico, né, não adquire o hábito desregrado dos pais, mas sim, quase sempre, ele mesmo já se confiava ao vício do álcool antes de renascer. E há beberrões desencarnados que se aderem àqueles que se fazem instrumentos deles próprios. Então veja bem, nesse parágrafo já tem várias coisas aqui, né? Então, primeiro, ele não adquire o hábito desregrado dos pais via genética, por exemplo. Não. Né?
ele pode sim ter, né, certos elementos genéticos que tendem para esse hábito, né, que dificultem aí, né, a química, a necessidade, a dependência química, ok. Mas não é que os pais foram os responsáveis, ele herdou dele mesmo, porque ele já tinha o hábito de beber de outras vidas, tal, né? Ok? Não é que isso não tenha função no organismo, tem uma função muito importante no organismo, né? Certas predisposições, elas são muito importantes, mas é que aí não são os pais que são os responsáveis, né? É o próprio espírito que é responsável, tá? Agora, quando é que os pais são responsáveis? É quando os pais, aí sim, o filho pode herdar o vício, é se culturalmente os pais, educacionalmente os pais, pecam muito nesse sentido, erram muito nesse sentido. E desde cedo já vão induzindo aquela pessoa ao uso. Aí ele pode nem ser um usuário do passado, ele pode nem ser, né, um viciado do passado, tá? Mas ele está passando por um processo de viciação no presente, pode acontecer, tá? Não é por via de herança genética, mas aí por via de herança cultural, vamos dizer assim, né? Ele está recebendo, mas peraí, a gente pensaria, mas peraí, como é que a pessoa cairia então numa família que vai ser induzido a desenvolver um vício de alcoolismo? A pessoa não era alcoólatra, não era, e está caindo numa família que está lá, bebezinho está lá dando cerveja para criança. É duro que tem gente que faz isso mesmo, né? Dando cachaça, dando... Né? Como é que Deus permite isso então? Aí nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar frequentemente, aí são várias situações que podem ter existido, tá? Nós vamos encontrar, às vezes, uma pessoa que não era propriamente alcoólico, mas era alguém que incentivou isso nos outros, de alguma forma. Nós vamos encontrar alguma relação assim, né? Quer dizer, alguém que fez um mal para um determinado grupo ou para determinadas pessoas, que na verdade está colhendo o resultado daquilo que semeou. Não tem pessoas que não usam drogas e vendem drogas? A pessoa não é viciado, não é usuário, mas comercializa, induz os outros ao uso de determinadas drogas. Então, você pode ter alguém reencarnado que não era viciado, mas que levou muitas pessoas ao vício. Então ele passa pela prova, né? Ele passa pela dificuldade de cair numa família onde se cultiva aquele vício. Então ele está colhendo, de certo modo, aquilo que ele semeou, certo? Então é o que a gente enxerga nos casos, na literatura, né? A lei de causa e efeito, nunca permitindo que a gente passe por situações que nós não tenhamos absolutamente relação com elas, né? A lei divina não permite que isso aconteça, né? Certo, pessoal? Maria Lígia colocou, mas muitos não admitem que são, né, alcoólatras, né? Beber com assiduidade, né? O pessoal fala que bebe socialmente, né? Só que tem uma vida social bem intensa, né, Maria Lígia? Esse é um assunto complicado, né? A Luciana colocou, meu pai sempre foi alcoólatra e eu e minhas irmãs temos horror da bebida. A gente é a prova viva que não herdamos isso dos pais. Exatamente, né, Luciana? Então, exatamente. Tá? Se fosse uma coisa tão absoluta assim, né? Aí vocês seriam também, né, usuários do álcool aí, né? E não são. Tem vários fatores, né, pessoal? Isso aqui dá um estudo à parte, vamos dizer assim, né? Dá um capítulo todo aí só desse assunto, tá? Então, nós estamos passando de raspão aí. Existe mais complexidade por detrás disso. A gente não quer simplificar demais a nossa exposição, tá? Sobre esse assunto. Mas aqui ele falou, né? Então,
que ele mesmo já se confiava ao vício do álcool antes de renascer. Então, esse exemplo que ele deu, né? No caso do alcoólatra, não foi os pais que fizeram ele ficar alcoólatra, que fizeram ele herdar o alcoolismo, né? Ele quase sempre já era usuário, né? E há beberrões desencarnados que se aderem àqueles que se fazem instrumentos deles próprios. Então aí você vê esse outro componente, que é o componente da influência espiritual. Tá? Então a influência espiritual induzindo a pessoa ao uso de certas substâncias. É lógico que se induz é porque o outro de alguma forma aceita também, né? Então esse aceitar demonstra que houve erros no passado ou existem debilidades no presente que fazem com que o encarnado, né, se torne uma presa fácil, né, se vincule mentalmente, emocionalmente, vibratoriamente ao obsessor que quer induzi-lo à viciação. Nós temos maneira de resistir a isso? Temos. Tá? Nós temos que buscar a força dentro de nós. Os espíritos responderam a Allan Kardec que não há arrastamentos irresistíveis. Não há arrastamentos irresistíveis. E eles falam assim, às vezes, quão pouca vontade é preciso para vencer certa tendência. Quer dizer, às vezes, quão pouca vontade é preciso. É aquele grãozinho de mostarda, às vezes, que Jesus fala, um pouquinho de fé, né? Pode remover montanhas. Às vezes está faltando esse pouquinho de vontade aí para a pessoa resistir a certas influências, né? Mas todos podemos resistir, pessoal. No final, é sempre uma questão de vontade. Pode reclamar, todo e qualquer que está passando por dificuldade, qualquer pessoa com qualquer transtorno pode reclamar, né? Mas tem sempre relação com a questão da vontade. Né? Trata-se do fortalecimento da vontade. O transtorno bipolar, compulsão, né? O toque, a depressão. Não estou falando que... Eu não estou querendo reduzir de uma forma simples, simplória, mas que no fundo tem sempre a ver com vontade, com fortalecimento de vontade. Não existe possibilidade de mudança sem a nossa adesão em termos de vontade. Ah, Alexandre, mas eu me esforço, mas eu não consigo. Mas é uma vontade que precisa se fortalecer. Sempre tem a ver com a nossa vontade. Às vezes, quando a gente fala assim, as pessoas que estão deprimidas, as pessoas que estão... Elas já ficam meio chateadas porque elas acham que a gente está jogando tudo em cima delas e elas têm uma doença, e essa doença precisa de remédio. Eu entendo tudo isso, eu concordo com tudo isso. Só que nada vai mudar o fato de que a pessoa que tem um problema, ela não desenvolveu alheia a ela mesma. Ela desenvolveu pensando, falando, agindo, só que de uma maneira equivocada. Então, ela só vai sair também da doença, só vai resolver o problema agindo, começando a agir de uma forma correta, começando a desenvolver a vontade pelas coisas boas. Porque às vezes ela tem vontade pelas coisas ruins, aí tem vontade. Mas pelas coisas boas, aí não tem muita vontade. Então, é uma questão também de canalização da vontade, de eleição daquilo que é melhor em detrimento do que é pior. Às vezes a pessoa não dá ouvidos para o que os espíritos bons estão falando, o espírito protetor da pessoa tentando induzir a pessoa ao bem, mas facilmente dá ouvidos às sugestões do mal. Entendeu? Então a gente aprende com os espíritos superiores. Olha, enquanto o nosso irmãozinho encarnado ali quiser dar mais ouvidos às influências inferiores ao invés de nos escutar, o que nós vamos fazer? Nós vamos esperar ele se cansar de sofrer nas mãos daqueles que não são seus amigos reais. São pessoas que exploram a pessoa encarnada ali, né? Mas ele tem que se conscientizar disso e começar a dar mais ouvidos às sugestões do bem, tá? Vocês entendem, pessoal? Então, nada vai mudar essa realidade, né? Nós vamos precisar de remédio, sim. Nós vamos precisar
de apoio, sim. Nós vamos precisar de desobsessão, sim. Nós vamos precisar de passe, sim. Vamos precisar de leitura, sim. Vamos precisar... Mas tudo isso vai ser necessário nós prestarmos atenção à questão da vontade. Teremos que exercitar, nós, doentes, necessitados, precisaremos desenvolver a vontade para querermos a melhora, para querermos o que é bom, né? Sem isso, o tratamento fica muito mais difícil, pessoal. Tá? Certo? A Maria Lígia, influências negativas é que não faltam, exatamente, mas também não faltam influências positivas, Maria Lígia, né? Não faltam também estímulos bons pra gente, né? Se a gente quiser, tá cheio de coisas boas ao nosso redor, pessoas boas também ao nosso redor, né? A Renata Lima, Alexandre, e casos numa família que cresceu num âmbito onde houve traumas por causa do álcool e acaba criando sentimento de raiva com o parente alcoólatra, lição, auxílio para o parente? Eu não sei exatamente do que você fala, Renata, né? Me parece uma situação específica que a gente precisaria entender para poder falar, né? Mas são problemas complexos que existem, né? Por exemplo, onde há o alcoolismo, há pessoas doentes próximas ao alcoólatra. O alcoólatra é uma pessoa doente e perto do álcool acaba existindo muita doença de vários tipos. Tá? A família adoece. Então acaba existindo traumas, acaba existindo situações complexas que às vezes precisa de uma terapia familiar, né? Uma terapia individual, precisa de um tratamento espiritual com toda a família, uma desobsessão para se conseguir resultados mais positivos, tá? Ok. Mas tudo isso, conforme diz a Teresa de Brito no livro Vereda Familiar, quando uma peça não está funcionando bem dentro da engrenagem familiar, uma peça está apresentando problemas, não é só aquela peça. Ela fala isso no Vereda Familiar, né? Através do Raul Teixeira. Não é só aquela peça. Geralmente, aquela peça nós chamamos do paciente identificado, né? Que é aquele paciente que a família fala, isso aqui que é o problema. Essa pessoa que é o problema da família. Essa pessoa que... E a pessoa que passa a ser o repositório de tudo quanto é coisa ruim da família é a pessoa ali, né? Então é a pessoa que eles levam para tratar, é a pessoa que eles dão remédio, é a pessoa que é o problema da família, né? Só que, na verdade, é a família que é o paciente. Às vezes aquela pessoa é a que está melhor, né? Pode parecer engraçado, pode parecer contraditório, mas às vezes aquela pessoa que é o doente da família, às vezes ele adoece por não suportar a complexidade doentia da família, né? A patologia da família como um todo, né? Então, a doença daquele paciente identificado é um modo de se rebelar a outra doença que não está sendo identificada. Entendeu? É complexo isso, né? Os terapeutas familiares sabem disso, tá? Então, esse outro paciente que não é identificado, ele precisa de tanta ajuda quanto aquele paciente que é identificado, né? Você pega, por exemplo, um paciente que tem mediunidade. É um paciente identificado, é aquele que é o problema da família, mas tem mediunidade. A família não dá importância para isso, não sabe como valorizar essa questão, não entende essa questão, né? Acha que tudo é problema psiquiátrico, tudo é problema moral da pessoa, né? E não entende a pessoa, por exemplo, como médium. Isso acontece muito. Quantos já foram internados aí em famílias que não compreendiam a questão espiritual, não aceitavam a questão espiritual? Vocês entendem que a família como um todo está doente? E aquele que é o paciente identificado, às vezes ele está mais saudável, né? Ele está percebendo os espíritos, né? Só que ele está entrando em conflito porque o resto não compreende, né? Não dá apoio, não ajuda, né? Então isso existe muito, viu? Isso existe muito.
Então, a Teresa de Brito, não é só continuando o raciocínio, ela fala que quanto uma pessoa não está bem na família, isso é uma questão das engrenagens da família, não é só da pessoa. Aí nós temos que parar e analisar as engrenagens da família. Porque alguma coisa demonstrando que não está bem. Aí é hora da família ter a humildade de parar e reconhecer aquilo que tem faltado, aquilo que precisa existir, aquilo que precisa mudar. Tá? E às vezes não acontece dessa humildade, né? Porque afinal de contas o problema é do outro, não é meu, né? O outro é que tem problema. Então eu demoro a entender que na verdade o problema é de todos nós e que o mal é o próprio remédio, ou seja, aquele paciente identificado, aquele doente, ou aquele obsediado até, né? Ele traz ao mesmo tempo a cura da família. Porque a família se mobilizando para ajudá-lo, a família acaba curando a si mesma. Ou, esse curando é muito relativo, né? Acaba melhorando a si própria. A família acaba se tornando melhor, mais compreensiva, mais amorosa, mais disciplinada, mais espiritualizada, mais caridosa, mais piedosa, entendeu? Então, o mal já é o próprio remédio. Quer dizer, o mal encerra em si a semente da mudança, se nós soubermos olhar de uma forma boa, né? Pelo lado melhor. Tá? A questão é a gente parar para fazer essa mudança, né? Esse olhar diferente. Tá ficando claro, pessoal? Todos precisamos de tratamento, né, Regina? A questão é essa. Né? A questão é a gente aceitar onde, como, quando, né? Mas todos precisamos de tratamento, a verdade é essa, né? E quando o problema é só o outro, eu já estou incorrendo eu já estou mostrando qual que é o meu problema, né? É a dificuldade de autocrítica, né? De se autoanalisar, né? De buscar se conhecer, de ter humildade, né? Então, aí eu já estou falando qual que é o meu problema, né? O Paulo Cortez está dizendo: o contato próximo com parentes alcoólatras estimula em nós mesmos o sentimento de caridade e de reconhecimento de que a pessoa é doente e precisa de apoio, mesmo quando o próprio alcoólatra não se reconhece como tal. Todavia, desenvolver essa visão mais caridosa não é fácil. É mais fácil nos irritarmos com esse parente. É verdade, Paulo. Tudo tem uma função na vida, né? É isso que a gente vai entendendo com o passar do tempo. A gente vai compreendendo que tudo tem uma função. Tudo, absolutamente tudo. Né? Absolutamente tudo que nos acontece tem uma função criativa, tem uma função educadora, tem uma função conscientizadora. A gente só tem que perguntar o que, né? O que eu devo aprender desse momento, o que eu devo melhorar. Né? Mas o que o Paulo colocou está certíssimo, né? Então tudo tem a sua função. Não quer dizer que nós vamos nos acomodar às situações. Então nós vamos aceitar as situações como elas são, o que é base para trabalhar no sentido de mudar, né? E aqui eu estou falando assim, o Joana de Anjos diz, né? Existe a resignação passiva e a resignação ativa. Nesse capítulo da drogadição, do alcoolismo, a gente tem que ter isso muito claro, porque algumas famílias absolutamente se acomodam às situações, né? A situação ruim, aceita aquela situação ruim, mas não trabalha por mudar, não busca os recursos para sair disso, né? Então, aí entra uma certa dose de masoquismo aí, como a Joana de Ângeles diz, né? Ok? Então nós temos que perceber, entender o problema, aceitar o problema, mas não sossegar enquanto não ajudar a sair do problema. Usar todos os recursos possíveis, né, saudáveis, para melhorar a situação. Tá? Até, como diz Teresa de Brito, até a situação de não poder conviver com o alcoólatra. É uma das soluções também que a gente não pode descartar.
de não conseguir conviver com o drogadito, tá? Com o dependente. Existem situações, inclusive a Teresa de Brito ela fala que existem situações que justificam a separação, que justificam, né? Quando você está colocando em risco a sua vida, a pessoa está descontrolada de uma tal forma que não tem e não aceita nenhum tipo de tratamento, nenhum tipo de ajuda, e você está se expondo a sua família a uma pessoa com um comportamento cruel, um comportamento descontrolado, completamente obsediado, né? Então, tem certas situações que até isso, às vezes a solução, o drástico, né? De você não conviver com essa situação, tá? É uma das saídas, às vezes, para preservar o grupo, para preservar os seus componentes, tá? Às vezes tem situações que os familiares impõem ao grupo, né, essa situação altamente prejudicial, altamente corrosiva, prejudicando irmãs mais novas, prejudicando, né, às vezes por causa de uma pessoa que não está absolutamente se ajudando, nem permitindo que ajudem, né? Então, é complexo isso, né, pessoal? Então, vamos lá. E imprimindo grave em tono a voz, ponderou: a hereditariedade é dirigida por princípios de natureza espiritual. Se os filhos encontram os pais de que precisam, os pais recebem da vida os filhos que procuram. Tá? Então, aí o Clarencio falou, né, com grave em tono a voz. A hereditariedade é dirigida por princípios de natureza espiritual. Quer dizer, o ascendente da hereditariedade é de natureza espiritual. Não são forças casuais, aleatórias que estão agindo, né? É ascendência espiritual, tá? É de ascendência espiritual. Tudo isso que a gente está falando sempre são problemas espirituais, pessoal. Ah, mas isso é doença, tá ok, é doença aqui do ponto de vista material. Mas o que está por detrás dessa doença, o que está por detrás dessa vida, que são as outras vidas que a gente já teve, ou seja, demonstram a realidade espiritual nossa, né? Os problemas profundos que a gente traz. Então sempre é de ordem espiritual, né? Ok? Mas também com questões materiais a serem resolvidas, né? Então, se os filhos encontram os pais que precisam, os pais recebem da vida os filhos que procuram. Então, ninguém vai surgir, cair de paraquedas no contexto familiar. Todos teremos, como diz Joana de Ângeles no Ser Consciente, não a família que merecemos, mas a família que necessitamos. É diferente. Tá? Todos temos não exatamente a família que merecemos. Temos a família que necessitamos. Às vezes até você merecia algo melhor, você já fez coisas boas, já ajudou pessoas, mas você ainda necessita resgatar determinada pessoa, ajudar determinada pessoa que no passado você prejudicou. Vocês percebem como é diferente? Você até mereceria uma situação boa, você fez muito bem a muitas pessoas, você ajudou esse, ajudou aquele, você poderia estar numa família toda, né? Toda boa, toda positiva e tal, mas você necessita ainda de um contexto mais difícil. Por quê? Porque tem certos elementos ainda que você precisa se aproximar, que você precisa ajustar, tal, né? Ok? São diferentes essas situações, né? A Amália Borges, mas não é fácil ajudar essa pessoa, geralmente eles não aceitam, aí o que fazer? Então, Amália, é que nós estamos falando de um assunto que é um assunto complexo e cada caso é um caso, né? Existem extremos nesses casos, eu mesmo já me deparei, nossa, com cada situação, né? Com cada paciente, com cada família, vivendo dramas assim dificílimos. Pais tendo que colocar o filho para fora de casa porque não suportava mais,
Estava adoecendo, a família inteira estava adoecendo por causa de um filho viciado em droga, por causa, né, que vendia tudo, cada vez que voltava para casa era um reboliço. São situações muito difíceis, que desafiam a nossa capacidade de entendimento, desafiam a nossa capacidade, né? A gente se coloca no lugar dos pais, fala, nossa, o que eu faria se eu tivesse no lugar deles, né? Será que eu resolveria a coisa de uma forma tão fácil assim? Puf, sim, sim, não, não. Né? Como seria estar vivendo essa situação? Então tem dramas, a gente se depara às vezes com dramas dificílimos, né? Dentro da família, dentro do ambiente de amigos. Então não são coisas facilmente resolvíveis assim, solúveis assim, com coisas muito simples, né? Geralmente são problemas complexos que demandam paciência, demanda discernimento, demanda amor, né? Demanda também um senso de limite, né? Porque se as pessoas que estão tentando ajudar não tiverem certo senso de limite, conservarem um certo referencial de saúde, daqui a pouco elas estão totalmente desestruturadas. Tentando ajudar aquele, elas vão se desestruturando por não terem condição de ajudar. É complicada a coisa, viu? É complicado. É só quem passa por isso é que sabe como é difícil, né? Mas o importante, pessoal, é que isso tudo, por mais difícil que seja, tudo tem uma função, como a gente está falando, tudo é aprendizado. E até a gente passar por situações angustiantes, até a gente passar por situações de insegurança, de dúvida, o que eu vou fazer, tudo isso é portador de muita melhora para a gente. Porque é um sofrimento que a gente vem a passar, mas é um sofrimento advindo do retorno que nós estamos fazendo a Deus. É diferente daquele sofrimento que nós causamos para os outros. Uma coisa é você estar gerando mal na vida dos outros, né? Outra coisa é você estar colhendo, ou seja, você já está voltando, você já está melhorando. Quem está pagando, quem está sofrendo, quem está chorando, já está melhorando, né? Quando o choro não é de revolta, né, já está melhorando. Então, essas dificuldades todas, a dor, como foi falado aqui agora há pouco, a Maria Lígia falou, né? A dor, ela é portadora de muito benefício para nós, porque ela vai trabalhando aquele ser duro que a gente era no passado, impiedoso, cruel, tá? Aí hoje a gente vai colhendo esses dissabores, isso vai trabalhando, vai amolecendo o nosso coração, né? Vai nos tornando mais compreensivos, porque aquela dureza, ela precisava de alguma coisa forte também para ir nos amolecendo, né? Por isso que os Espíritos falam, bendizei a dor, né? Para a gente bendizer a dor, porque ela é sagrada, né? Ela é sagrada como recurso divino para a nossa melhora. Não quer dizer que nós vamos buscar a dor, né? De uma forma masoquista, mas a gente entender que tudo isso que a gente vai passando tem uma razão de ser. A gente está se reconstruindo psiquicamente, se reconstruindo emocionalmente. E nem sempre a gente vai conseguir resolver as situações tão facilmente, pessoal. Às vezes a gente vai passar anos, décadas, tendo que tolerar determinadas situações. Mas aí a dor vai trabalhando a gente. O importante é a gente não se deixar levar pela revolta, né? O importante é a gente não se deixar levar pela irresignação, pela revolta, pelo ódio, pela mágoa, né? Esse é um dos maiores... das maiores tentações que a gente tem, é quando a gente começa a receber esses sofrimentos, a gente começa às vezes a cair na revolta. Eu não mereço, o que eu fiz, tal. É que se a gente fosse ver o passado, a gente ia entender o que a gente fez. Tá? Ninguém passa por situações à toa, né? sem ter razão. Né? E a gente ainda não deixa que a gente veja o passado para a gente não sofrer mais ainda, né? Tá bom ficar só com a questão do presente mesmo, que já está de bom tamanho. Só entender que Deus é justo, que a vida é justa, ninguém sofre injustiças,
né? Quer dizer, a vida é justa, existe uma justiça permeando tudo o que nos acontece. Então, esse raciocínio deve nos consolar, né? E nós não abandonarmos o bem, o que é certo, o que é correto, por estarmos sofrendo. Vamos continuar fazendo bem, vamos continuar pensando corretamente, tendo fé, acreditando na justiça divina, acreditando na misericórdia divina, mesmo passando por sofrimentos, né? O Jó, lá do Antigo Testamento, né? Ele tinha tudo de bom, tudo sorrindo na vida dele. E ele bendizia o Senhor. Depois foi retirado tudo. Ele se viu sem recursos, sem família, sem saúde, né? Ele continuava bendizendo o Senhor, né? Nós temos que aprender muito com o Jó, né? É um bom símbolo aí de perseverança no bem e na fé, né? Na confiança, né? Certo, pessoal? Não é fácil, né? A gente passar por essas situações angustiantes, não é fácil. Mas ainda é necessária. Essas angústias que não somos nós que criamos, mas são situações que a gente se vê, às vezes, envoltos nelas, né? Então, isso tudo faz parte do nosso, como diz a Joana, do organograma da nossa evolução, né? Faz parte das nossas necessidades. Pessoal, nós vamos dar uma paradinha aqui, vamos iniciar o passe, né?